qual é a possibilidade, talvez porque a gente sabe que existem várias artimanhas aí, enfim, qual é a possibilidade de tentarem anular esse documento? Existe alguma possibilidade, não? Não existe a possibilidade porque é um documento que cumpre todas as suas formalidades, é uma prova lícita, né? Porque é um documento oficial do Ministério e porque publicamente o ministro faz referência ao número desse documento, mas ele não publiciza esse documento. Então, ele próprio já produziu prova contra si mesmo. Não há que se falar em nulidade ou anulabilidade, porque tudo o que eu estou trazendo aqui é um processo cujo número é citado e assinado em documento oficial pelo próprio ministro. Então não tem manobra no judiciário que ele possa fazer para anular isso. Mas o ponto é o seguinte, é baseado nesse documento que ele vai lá e envia o ofício ao ibanês, né? Exatamente. Agora Kim, por acaso existe na sua leitura a possibilidade de que o presidente Lula sabia disso tudo que estava acontecendo? Óbvio que esse documento que você apresentou são evidências exclusivas do envolvimento e do conhecimento prévio do ministro Flávio Dino. Agora, você desconfia que possa existir a possibilidade de que o próprio presidente Lula tenha tido conhecimento dessas ações aí por parte dos manifestantes, daqueles que fizeram o ataque, né, no dia 8 de janeiro? Aqui, Daniel, eu vou parafrasear o Flávio Dino. Aspas, ele disse ontem, aspas, eu não faço absolutamente nada sem a anuência do presidente da República. Ponto. É isso que o ministro falou. Se o que ele falou é verdade, Lula sabia do ofício ao governo do Distrito Federal. Mais do que isso, o GSI tem o dever de informar tudo que recebe da inteligência para o presidente da República. Se o GSI não encaminhou para o presidente da República, o ministro do GSI comete crime de responsabilidade. Se encaminhou para o presidente da República, então nós temos uma omissão, uma negligência por parte do próprio presidente Lula, o que, se provado, configura crime de responsabilidade. Gente, são 10 horas e 50 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está entrevistando o deputado federal Kim Kataguiri, que nos trouxe aqui um documento exclusivo datado de 7 de janeiro de 2023, que atesta de uma maneira muito clara que o ministro Flávio Dino tinha absoluto conhecimento dos atos do dia 8 de janeiro. Um dia antes aos atentados. Um dia antes aos atentados de 8 de janeiro, que repercutiram em todo o país, e a gente continua aqui com alguns desdobramentos, certo? Eu queria, Mano, vou até pedir, enquanto você faz essa pergunta pro Kim, queria pedir para nossa Mariana para exibir aquele vídeo do Ricardo Capelli, que é o número 2, inclusive, do Flávio Dino. Eu queria que o Kim Kataguiri comentasse isso daqui a pouquinho, mas pode fazer sua pergunta, Mano. A minha pergunta, deputado Kim, é sobre os desdobramentos dessa investigação, porque parece agora cada vez mais evidente, é batom na cueca, de que precisamos aprofundar a investigação com uma CPI sobre os acontecimentos do dia 8 e eu gostaria de saber quais são os documentos que a CPI deve solicitar para aprofundar essa investigação, porque aparentemente já temos o informe da ABIN, que precisa via público, temos a questão do GSI, que precisa via público, então quais são os próximos passos que uma CPI deve solicitar para que venha a público e a sociedade saiba exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Perfeito. Acho que primeiro, né, exigir esse documento da ABIN, né, e exigir também dos ministérios e dos órgãos que receberam o documento da ABIN, né, o ofício mostrando que eles receberam. Né? Então, não só ter acesso ao documento para saber o que exatamente a ABIN informou, mas também, né, o ofício que comprova que todos os órgãos do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça e o GSI, receberam esse documento. Né? Segundo, se foi oficiado ao presidente da República esse relatório de inteligência. Se o GSI avisou o presidente da República da existência desse relatório, se o presidente da República sabia ou não. Pela lei, o presidente da República deve saber. Ele deve receber do GSI. E eu adicionaria mais. O que você está falando é o seguinte, depois dessa revelação, alguém é culpado. Em resumo da ópera do que você está falando é o seguinte, não dá para se omitir nessa questão. Alguém é culpado. A gente não pode, obviamente, ainda culpar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque não há nenhum tipo de documentação em relação a esse aviso ou encaminhamento a ele. Mas agora, ao ministro, você acha que já há um campo certo em relação a isso? Para o ministro da Justiça, eu não vejo saída. É responder por crime de responsabilidade. Do GSI, primeiro, né, tem duas hipóteses do GSI, do ministro do GSI ter cometido crime de responsabilidade. Seja ele ter se omitido também, né, em relação a esses ataques, porque o que a gente sabe oficialmente? A gente sabe que o GSI dispensou o batalhão do Exército responsável por fazer, né, a segurança do Palácio do Planalto. Esse é um ponto que já enseja a convocação do ministro do GSI na CPI.
né, enseja, o documento que eu trouxe também enseja a convocação do ministro Flávio Dino na CPI para depor, né, e não como testemunha, né, como investigado. E também, né, o ministro da Defesa, que o ministro da Defesa disse que tinha parentes dele, amigos dele no movimento, e que tudo aquilo ia desaparecer naturalmente, por isso o governo não precisaria fazer nada. Peraí, o ministro da Justiça disse, não, o ministro da Defesa não fez nada porque tinha uma minoria no Exército que não queria cumprir a lei. Então, peraí, o governo federal, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa defender, aí nós temos crime comum. Aí nós estamos falando de cadeia. Se isso fica comprovado. Pode repetir esse raciocínio, Kim, rapidinho, só para ficar claro? Repito, o ministro da Justiça me respondeu ontem na Comissão de Constituição e Justiça que o ministro da Defesa, Múcio, não desmobilizou os acampamentos em frente às Forças Armadas, aos quartéis das Forças Armadas, porque uma minoria das Forças Armadas não defendiam a legalidade. A expressão que o ministro Flávio Dino usou foi de que essa minoria do Exército preferiu escutar vozes satânicas. Foi essa expressão que o ministro utilizou. Mas então, peraí, vamos parar para analisar. Isso significa que o ministro da Defesa e da Justiça deixou de aplicar a lei por causa de uma minoria das Forças Armadas que defendia a ilegalidade? Isso é crime comum. E a ilegalidade isso é manifestamente descumprir a lei. E a ilegalidade em questão é um golpe de Estado, né? Para falar com clareza. Tem que levar em Deixa eu só agradecer aqui a participação do deputado federal Kim Kataguiri. Kim, muito obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite e ter participado aqui da programação da Jovem Pan. Obrigado, e a gente vai repercutir esse documento que você apresentou ao longo de todos os outros programas aqui da casa. Obrigado, Kim. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, integrantes do programa, e bom dia a todos que nos assistiram. Valeu.